É importante lembrarmos algumas questões importantes da justiça eleitoral. Não há como se concretizar efetivamente a democracia sem a garantia de legitimidade, honestidade, eficiência e transparência dos instrumentos disponibilizados aos eleitores e às eleitoras para o exercício de seu direito de voto, bem como dos mecanismos de apuração, divulgação dos resultados eleitorais. Isso se dá numa democracia porque é a maneira de nós garantirmos, no momento do voto, a liberdade de escolha, a plena liberdade de escolha de todo o eleitorado, dos nossos mais de 150 milhões de eleitores. A necessidade de eleições livres, eleições transparentes, eleições honestas, a essa necessidade corresponde a vontade livre do eleitor e o resultado da escolha consciente e sem pressões. E a essa justiça eleitoral compete exatamente garantir a efetividade da livre escolha do eleitorado, dos eleitores e das eleitoras. E aqui, presidente Alckmin, colegas, ministro Ricardo Lewandowski, nós temos um dos grandes problemas nas democracias contemporâneas. Desde sempre, desde o início da utilização dos meios de comunicação em massa das campanhas eleitorais, sempre essa utilização foi motivo de atenção da Justiça Eleitoral, motivo de atenção da legislação, principalmente no sentido de se evitar o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, mas também, mais importante do que isso, evitar que se colocasse ou que se possa colocar em risco a liberdade de escolha de eleitores e eleitoras. Isso faz com que haja necessidade de uma eficaz e pronta regulamentação que defenda a liberdade de escolha dos eleitores e das eleitoras. A falta de transparência na metodologia e no processo decisório dos algoritmos, em especial no direcionamento, sugestão de conteúdos no período eleitoral, no induzimento no período eleitoral do eleitorado, bem como a utilização, perigosa utilização de inteligência artificial durante as eleições, esses fatores tornaram-se um grande risco durante as campanhas eleitorais. A gravidade dessa falta de transparência das novas tecnologias ficou acentuada quando diversos grupos políticos no Brasil e no mundo, com a única e específica finalidade de obtenção do poder a qualquer custo, passaram a instrumentalizar as redes sociais e os serviços de mensageria privada sem quaisquer limites legais, morais ou éticos, para a disseminação massiva de desinformação, de notícias fraudulentas, discurso de ódio, antidemocráticos, gerando a necessidade de uma evolução legislativa e de atuação da Justiça Eleitoral, como foi feito nas eleições passadas e necessário se fazer nas próximas eleições. Em defesa da democracia, há necessidade de uma nova análise, um renovado equacionamento das regras eleitorais em face do reconhecimento de que as redes sociais e os serviços de mensageria privada são, sem nenhuma dúvida, os mais novos e eficazes instrumentos de comunicação de massa e, consequentemente, de influenciar a vontade do eleitorado.
faz-se necessário uma regulamentação. Não só uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, porque essa será feita. Essa será feita, como foi feito em 2022, será realizada em 2024, e a relatora dessas resoluções é a nossa vice-presidente, como disse a ministra Carmen Lúcia. Mas há necessidade de uma regulamentação geral por parte do Congresso Nacional em defesa da democracia. Não é possível mais permitir o direcionamento de discursos falsos, o induzimento de discurso de ódio, de desinformação maciça, sem qualquer responsabilidade por parte das chamadas Big Techs. Não há nenhuma cláusula de imunidade ou impunidade às redes sociais e aos serviços de mensageria privada. Eles devem ser responsáveis por aquilo que eles ganham frutos econômicos. Eles devem ser, nos termos da legislação civil, eles devem ser responsáveis por aqueles conteúdos em que os seus algoritmos impulsionam, indicam, levam aos eleitores, às eleitoras, e com isso eles obtêm um ganho econômico. Os provedores das redes sociais, os provedores de serviços de mensageria privada devem, portanto, ser responsáveis por conteúdos direcionados por algoritmos, impulsionamentos publicitários, cuja distribuição tenha sido realizada mediante ganho desses provedores, por contas inautênticas e redes de distribuição artificial, pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas com discursos de ódio, discursos antidemocráticos, com a utilização de inteligência artificial sem a comunicação de que aquele vídeo, aquele áudio passou por uma produção de inteligência artificial que não corresponde à realidade fática. E isso é plenamente possível do ponto de vista tecnológico por parte das redes sociais, por parte das Big Techs. Não há, portanto, não há mais como se admitir, e eu repito, venho repetindo isso há muito tempo, que as redes sociais sejam terra de ninguém, sejam uma terra sem lei. Mas isso se aplica também, como já me referi, à dignidade da pessoa humana, à própria vida. E aqui, e obviamente eu pedi antes licença ao meu professor, meu ex-colega, nosso ministro da Justiça, para anunciar o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão constituindo um grupo, e não é um grupo só de estudo e de trabalho, é um grupo de execução, com membros do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal, para que nós possamos aprimorar o que já vem sendo feito, aprimorar no sentido do rastreamento daqueles que atentam contra a democracia, que atentam contra a livre vontade dos eleitores, disseminando discurso de ódio, discursos antidemocráticos. Nós possamos avançar no sentido da prevenção e da repressão contra esses criminosos que atentam contra a democracia. A democracia, ela se constrói, se solidifica, prospera e se fortalece quando há discussão de ideias. Obviamente, quando há a possibilidade do debate político, mas o debate político lícito, o debate político que segue as regras constitucionais, não um falso debate político baseado em agressões, em discursos de ódio, em atentados à democracia, porque isso só corrói a democracia, isso é um perigo a todas as repúblicas atuais.